A China ameaçou invadir Taiwan. Taiwan está se preparando, mas Taiwan está pronto? China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell e este episódio foi patrocinado pelo Surfshark, porque você deve proteger a sua identidade sempre que estiver online, usando uma VPN como o Surfshark. Taiwan. Uma democracia próspera de 24 milhões de pessoas, lar do abacaxi da liberdade e o ponto mais crítico de 2021. Durante anos, os especialistas consideraram Taiwan o ponto crítico mais provável de desencadear a Terceira Guerra Mundial. Isso se deve ao plano do Partido Comunista Chinês para a unificação de Taiwan, o que é uma maneira mais agradável de dizer invasão. Mas a aquisição comunista de Taiwan pela China também colocaria em perigo o resto do mundo. Taiwan faz parte da primeira cadeia de ilhas do Pacífico, junto com o Japão e as Filipinas. O Partido Comunista Chinês já está reivindicando a parte inferior da primeira cadeia de ilhas, com sua linha de 9 raias no Mar do Sul da China. Se eles também obtivessem Taiwan, isso consolidaria seu poder sobre grande parte da Ásia. E também seria um ponto de lançamento para eles ameaçarem o resto do Pacífico, incluindo aliados dos Estados Unidos como o Japão, Filipinas e Austrália, e territórios dos Estados Unidos como Guam. Até o Havaí. Esse é um grande motivo pelo qual o Pentágono deveria se concentrar em Taiwan. Mas os Estados Unidos não têm um tratado oficial de defesa com Taiwan. Isso significa que, se o Partido Comunista Chinês realmente invadisse Taiwan, os Estados Unidos não seriam obrigados por lei a defender Taiwan. Isso não significa que os Estados Unidos não defenderiam Taiwan. Apenas significa que não é garantido. No entanto, os Estados Unidos são obrigados por lei a fornecer a Taiwan armas de caráter defensivo, o suficiente para permitir que Taiwan mantenha uma capacidade de autodefesa suficiente. Só em 2020, as vendas de armas dos Estados Unidos a Taiwan totalizaram 5 bilhões de dólares. Claro, o Partido Comunista Chinês advertiu o governo Biden para parar de fazer isso, ou de fazer qualquer coisa para apoiar Taiwan. Mas além de atirar chiliques sobre os Estados Unidos, o Partido Comunista Chinês não tem muitas opções sobre como poderia dominar Taiwan. Ele poderia avançar decisivamente para uma invasão em grande escala para aumentar o custo da intervenção dos Estados Unidos. É possível que o governo Biden decida que não vale a pena enviar tropas dos Estados Unidos para defender Taiwan. No entanto, esta é uma jogada arriscada. Já falamos antes sobre como seria difícil lançar uma invasão em grande escala em Taiwan. O regime chinês também poderia adotar uma estratégia coerciva que aumentasse gradualmente a pressão militar para submeter Taipei às demandas da China. Essa ideia de escala gradual é o que muitas pessoas chamam de guerra de zona cinzenta. Nós fizemos um episódio sobre como o regime chinês está usando uma guerra de zona cinzenta contra Taiwan, ao enviar constantemente aviões de guerra para o espaço aéreo de Taiwan. Isso pode garantir que a China sempre mantenha a iniciativa, deixando Taiwan constantemente no limite, sem entrar em um conflito de grande escala. Essa guerra de desgaste já está desgastando Taiwan política, militar e psicologicamente. O Partido Comunista Chinês está tentando fazer de sua agressão e militarização uma rotina, algo que não merece qualquer tipo de resposta de outras nações. Então, se outros países não responderem às ações do Partido Comunista Chinês, o exército de Taiwan está preparado para uma invasão chinesa? Vou falar sobre isso após o intervalo. Bem-vindo de volta. Então, o exército de Taiwan está preparado para uma invasão? Taiwan está visando o aumento de suas capacidades bélicas convencionais. Mas muitos especialistas dizem que Taiwan deveria parar de gastar seu dinheiro com isso. Isso porque esses métodos são caros e não necessariamente úteis para o tipo de guerra que Taiwan enfrentaria com o Partido Comunista Chinês. É por isso que, alguns anos atrás, o ex-almirante taiwanês Lee Shih-min propôs o que é chamado de Conceito de Defesa Geral, ou abreviando CDG. O CDG é a estratégia atual de Taiwan para lidar com uma invasão chinesa em potencial, em um ambiente com recursos limitados.
Ao invés de uma guerra de desgaste tradicional, o CDG redefine vencer a guerra contra a China como frustrar a missão do Exército de Libertação Popular de ter sucesso em invadir e exercer controle político sobre Taiwan. O almirante Lee diz que Taiwan deve se preparar para absorver ataques aéreos e de mísseis e preservar a capacidade de contra-atacar. A capacidade de contra-atacar dependeria de uma abundância de armas pequenas e baratas, como mísseis móveis antinavio, mísseis antiaéreos portáteis, minas navais avançadas e barcos lança-mísseis rápidos. O que é ótimo sobre essas armas é que elas podem ser camufladas e dispersas em áreas urbanas, costeiras, selvagens e montanhosas. Isso torna difícil para o ELP buscar e destruir. O CDG é uma abordagem que a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen apoia. No entanto, existem alguns desafios burocráticos que Taiwan enfrenta na implementação do CDG. Os esforços de reforma da defesa enfrentam obstáculos da oposição institucional de oficiais superiores e da falta de tempo. Além disso, há também a questão da prontidão militar de Taiwan. Taiwan está sofrendo uma deterioração séria e cada vez pior na prontidão e no treinamento de suas tropas, especialmente de suas unidades do exército. Muito disso é porque o serviço militar obrigatório de Taiwan diminuiu drasticamente de 1 ano para 4 meses. Mas mesmo nesses 4 meses, alguns recrutas do exército dizem que só disparam de 30 a 40 tiros com seus rifles. Isso não é muito. Um recruta do exército disse que nem mesmo foi ensinado a consertar o rifle se ele travasse. Nem mesmo uma fração dos recrutas tem a chance de praticar o disparo de mísseis antitanque e lançadores de granadas. Então, eles perdem todas as partes divertidas? Isso é um problema, porque o exército só é tão bom quanto os seus soldados. De que adianta comprar armas se seus soldados não são treinados para usá-las corretamente? O governo Tsai está tentando corrigir esses problemas com um departamento de mobilização. Seu objetivo é fortalecer e coordenar melhor as forças de reserva de Taiwan, para que os soldados da reserva desempenhem um papel mais importante e apoiem os membros do serviço ativo. A administração também estenderá o treinamento pós-serviço para reservistas de 8 para 15 anos em 2022. Mas essas reformas são o suficiente? Vou falar sobre isso após o intervalo. Bem-vindo de volta. Taiwan é uma democracia e, como toda democracia, você não quer incomodar as pessoas, especialmente os eleitores jovens, com algo como o recrutamento militar obrigatório. Mas você sabe o que é fácil de fazer? Depender dos Estados Unidos. Mas, como eu disse no início deste episódio, não há garantia de que os Estados Unidos irão apoiá-los. Entretanto, se isso não acontecer, seria um grande golpe para a posição dos Estados Unidos no mundo, sem mencionar nossa capacidade de enfrentar o Partido Comunista Chinês. Mas esse é um outro episódio. O maior problema para Taiwan é que depender dos Estados Unidos pode estar deixando Taiwan mole. O coronel aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Grant Newsham, disse que as Forças Armadas de Taiwan foram reduzidas porque estão agindo como se defender o país fosse responsabilidade de outra pessoa. Há também a preocupação de que os taiwaneses possam não ter vontade de se defender e resistir ao continente. Isso é um problema porque, como afirma o presidente do Conselho Empresarial Estados Unidos-Taiwan, o problema da defesa de Taiwan se resume à diferença entre como os jovens cidadãos de Taiwan se sentem sobre a soberania da ilha e o que estão preparados para fazer em relação a isto. Então, como eles se sentem? As pesquisas mostram mensagens contraditórias. De acordo com uma pesquisa, se uma guerra estourasse entre Taiwan e China, 40,9% dos entrevistados disseram que estariam dispostos a lutar, ou que não se oporiam à participação de sua família, enquanto que 49,1% disseram o contrário. Portanto, a maioria dos taiwaneses não está disposta a lutar contra o regime chinês. Mas outra pesquisa mostra que 96% dos jovens de 18 e 19 anos estariam dispostos a lutar, embora essa porcentagem tenha caído para 26% para pessoas na casa dos 20 anos, a idade que provavelmente seria enviada primeiro para a linha de frente. Mas o sentimento público em Taiwan deve mudar à medida que o Partido Comunista Chinês se tornar mais agressivo. Hong Kong já foi um grande alerta para muitos taiwaneses.
Quando confrontada com uma crise existencial, uma força menor, como Taiwan, pode derrotar um inimigo muito maior, como a China, se tiver determinação suficiente. E o governo de Taiwan está tentando resolver suas fraquezas militares de forma proativa. Eles só precisam de tempo suficiente. Portanto, vamos esperar que este general japonês aposentado esteja errado e que a China não invada Taiwan até 2025. E este episódio é patrocinado pelo Surfshark. Sempre que estiver online, você deve usar um VPN como o Surfshark para proteger a sua identidade. Tudo o que você faz online é rastreado e registrado pelos sites que você visita e pelo seu provedor de serviços de internet. E, em muitos casos, pelo governo. E se você está em um país autoritário como a China, esse tipo de rastreamento pode colocá-lo em risco de vigilância e até prisão. Então eu recomendo que você use Surfshark para se proteger online. Ao usar o modo Clean Web do Surfshark, você estará protegido de rastreadores, além de muitos anúncios e malware. Com uma conta, você pode conectar quantos dispositivos desejar. Experimente com uma garantia de devolução de dinheiro de 30 dias. E o Surfshark tem um desconto especial para os fãs do China Sem Censura. Acesse surfshark.com/uncensored e use o código UNCENSORED para obter nossa oferta especial, que inclui 3 meses extras gratuitamente. Clique no link abaixo. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Vejo você na próxima.